agendamos uma audiência na presidência do Conselho Federal de Medicina para discutir aquela resolução que nos trouxe uma certa polêmica em relação ao limite temporal da cirurgia plástica. Na verdade, a razão dessa reunião aqui foi mostrar como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem se estruturado para discutir o assunto. Nós montamos um departamento científico com a coordenação do professor Miguel Sabino, do professor Fábio Busnardo, para que a gente tenha diretrizes e consensos claros em relação à nossa atividade, para trazer segurança para a população e segurança também para nós, cirurgiões plásticos. A reunião foi muito boa, o Conselho Federal acatou a nossa reivindicação de ter uma participação ativa na construção dessas resoluções e eu queria escutar o professor Miguel, o professor Fábio, qual foi a impressão que eles tiveram dessa reunião aqui em Brasília hoje? Primeiro, a gente precisa parabenizar a nossa diretoria nacional, aqui na pessoa do Dr. Marcelo Sampaio, nosso presidente, por essa rápida atuação junto ao Conselho Regional de Medicina e ao Conselho Federal de Medicina. A sociedade está muito atenta e sempre procurando defender os princípios e o associado. A reunião foi extremamente produtiva, eu acho que conseguimos alinhar com o Conselho Federal de Medicina o que é o desejo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como uma sociedade científica, criar diretrizes robustas, isso que é um fato inédito dentro da nossa sociedade, para que isso dê um norteamento para os associados e que gere cada vez mais segurança para o paciente. Então a reunião foi extremamente produtiva, tivemos uma ótima acolhida aqui no CFM e parabenizo a nossa diretoria nacional. E aí, Fábio, a gente percebe a importância de ter um departamento científico. A minha impressão é que, a princípio, o clima estava um pouco estranho, mas quando nós mostramos o trabalho que vocês, à frente desse departamento, vêm fazendo nesses primeiros 6 meses, todo mundo ficou um pouco mais receptivo aos nossos argumentos, leram aquela publicação da metodologia para se criar consenso elaborada pelo departamento com a iniciativa do Juan. E eu quero saber se você teve essa mesma impressão no começo de uma forma mais não tão amigável e depois o ambiente ficou muito receptivo e terminaram acatando a nossa participação efetiva na criação de resoluções. Qual foi a sua impressão? Ficou claro para eles que essa preocupação ela aconteceu no momento zero da sua gestão, quando a gente conversou e foi constituído esse comitê. E durante a conversa, o que ficou bem claro é que os objetivos da diretoria do CFM, dos conselheiros e da sociedade são os mesmos, que é a proteção da sociedade. Mas para proteger a sociedade, às vezes são medidas que são tomadas às vezes de uma forma rápida, mas eu acho que o embasamento científico e o resultado que a gente está chegando, a gente sabe, está próximo de chegar, vai ser muito claro e vai trazer bastante segurança e com evidência. Outra coisa muito importante, quando a gente fala de preocupação com o tempo cirúrgico, outra preocupação é o treinamento do cirurgião que está fazendo o procedimento. Então, uma lipoaspiração, que é um procedimento complexo, que pode ter repercussões no paciente quando o tempo é maior, você ter ali um especialista, alguém com treinamento adequado, e isso me parece que também ficou bem claro aqui nessa reunião. Então acho que foi muito produtivo, Marcelo. E aqui eu queria agradecer ao Igor, presidente da regional, e agradecer especialmente ao Luciano. O Luciano, assim, teve uma intervenção cirúrgica na reunião. Quando se discutiu que o perigo estava na lipoaspiração, que o perigo estava na lipo, ele saiu com a seguinte: olha, a gente precisa determinar limites, mas tem uma coisa que a gente está negligenciando, que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina não estão observando, que são profissionais mal qualificados ou não qualificados realizando cirurgia plástica e realizando lipoaspirações. E eu acho que esse é o ponto que abriu a possibilidade de uma discussão daquela resolução em relação à lipoaspiração de 2003. Luciano, o que você achou? Primeiro, Marcelo, indiscutivelmente a gente tem que te parabenizar. Você tem assumido responsabilidades à altura do cargo de presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E realmente
essa intervenção cirúrgica sobre esse tema nevrálgico de uma resolução de 2003, nós estamos falando de 23 anos atrás, e que houve uma receptividade imediata de que lipoaspiração está dentro da formação da especialidade de cirurgia plástica. Então a resolução não pode manter essa lacuna e essa abertura sem estabelecer de que, para realizar a lipoaspiração, seja especialista em cirurgia plástica, tenha o seu RQR em cirurgia plástica. Por quê? Os números não mentem, as intercorrências não mentem, as estatísticas estão aí. 35% de intercorrências em lipoaspiração não são originadas por médico especialista. Isso é um número bastante expressivo. 35% das lipoaspirações realizadas no Brasil não são realizadas por médico especialista. Então, isso é um momento bastante importante e necessário de reavaliação e recebemos, sem dúvida, uma resposta extremamente responsável por parte dos conselheiros presentes na reunião. Hoje em dia, tudo o que acontece, existe assim uma cobrança imediata. E a gente precisa dizer ao associado que nós estamos atentos. Só que a gente tem um trâmite a cumprir. Saiu a resolução do CREMESP, nós solicitamos audiência no CFM, nós solicitamos audiência no Conselho Regional de Medicina, porque a gente entende que a especialidade representada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não pode ficar de fora dessas resoluções. É o braço científico, é o braço técnico, é o braço dos especialistas que realmente dominam o assunto. E aqui a gente também gostaria de agradecer ao Igor, presidente da Regional de Brasília, que participou, e eu queria que ele fizesse um resumo do que ele ouviu. Então, para mim foi uma grande oportunidade poder participar dessa reunião, perceber que a preocupação do CFM é a mesma nossa, a segurança do paciente, porque antes mesmo de uma resolução pensando sobre horas de cirurgia, ele já havia estabelecido a formação de um comitê para cuidar disso e se mostrou que ele viu antes de acontecer todas as situações e tem uma preocupação que é importante, uma preocupação interinstitucional. Então ele vem a Brasília com frequência, conversa com o CFM, conversa com o Congresso Nacional e está procurando estabelecer essa conversa também com todos os cirurgiões plásticos. Essa parte científica, essa parte institucional e até mesmo o trabalho com a sociedade de modo geral é o trabalho do nosso presidente, da nossa sociedade, para proteger tanto os pacientes quanto os cirurgiões plásticos tão capazes, tão bem treinados. Creio que foi de grande importância e trará bons frutos para todos nós esta reunião e esse movimento da nossa direção.